Olá, gente, tudo bom? A nossa aula de hoje é sobre hermenêutica, nossa primeira aula, e essas duas primeiras aulas a gente vai fazer uma introdução à hermenêutica, tentar entender um pouco mais o que isso quer dizer e qual que é a proposta para um estudante, né, de teologia na área de hermenêutica, né? Então vamos começar com a pergunta básica, né? O que seria hermenêutica? Hermenêutica é essa tentativa de interpretar os textos, né? Não apenas bíblicos, mas na hermenêutica bíblica a gente vai se ater à palavra de Deus, à Bíblia, né? A hermenêutica já foi chamada de arte e ciência. Por quê? Ela é uma arte no sentido da nossa língua ser viva, ela sempre vai sendo modificada. Um dos exemplos disso são as traduções da Bíblia, né? Que sempre saem novas traduções. Por quê? Porque a língua está sempre mudando e a gente sempre precisa estar atento a isso para interpretar corretamente ou para trazer uma interpretação correta. Mas ela é uma ciência também, porque a hermenêutica possui regras, possui normas que a gente vai aprender, várias delas, ela possui métodos também, enfim, ferramentas para que a gente possa ir a um texto bíblico com a possibilidade de interpretá-lo da melhor maneira possível. Da onde que vem esse nome hermenêutica, então, né? A palavra hermenêutica vem da mitologia grega, do deus Hermes, que era, nessa história mitológica, né, um deus que pegava a mensagem dos deuses e enviava e tentava traduzir para os humanos. Por isso a ideia, né, de hermenêutica. O hermeneuta é um tradutor, na verdade ele é um intérprete das escrituras. De certa forma todos nós fazemos isso, né? Todos nós interpretamos as escrituras. Quando a gente abre a Bíblia e faz uma pregação, a gente já está com uma interpretação ali. Mas a ferramenta da hermenêutica, da disciplina mesmo, nos ajuda a entender na história quais foram as interpretações, nos ajuda a dar algumas, como eu falei, ferramentas, normas, regras, métodos, para que a nossa interpretação não incorra em erro. Por quê? Porque a ideia da hermenêutica é chegar no significado verdadeiro, né? Como eu disse, a gente sempre está à procura de interpretar corretamente. Isso já começou desde os gregos, desde a mitologia grega e depois a filosofia grega, foi aos romanos, também os judeus tinham seus métodos de interpretação, depois, obviamente, os cristãos, nós, né, quando lemos a Bíblia, e temos ferramentas e métodos hermenêuticos até na filosofia mais nova possível, na filosofia pós-moderna, enfim, né? E para nós, como cristãos, o nosso desejo é interpretar a Bíblia para saber o quê? Para saber o que Deus falou. Por isso que nós vamos à palavra de Deus, por mais que a gente use todas as ferramentas possíveis, a gente vai até a palavra de Deus com reverência, entendendo que, como diz um autor, o Osborne, que a Bíblia sempre tem o autor com A maiúsculo, que é Deus, e o autor com A minúsculo, que é o ser humano, a pessoa ali que foi inspirada por Deus para escrever ali aqueles textos das Escrituras. Então, a gente como hermeneuta, nós vamos buscar interpretar a Bíblia com essa reverência, com essa percepção de que ela é revelação de Deus, ela é palavra viva de Deus a nós. Em termos gerais, existem dois tipos de hermenêutica. Uma é chamada de hermenêutica epistemológica, que tem a ver com propriamente a interpretação do texto em si, e a hermenêutica ontológica, que é a interpretação da realidade que nós vivemos. Se você parar um pouco para pensar, fazendo talvez um comentário rápido, a hermenêutica ontológica todos nós fazemos praticamente todo o tempo. Ela é como um óculos, né, que você usa para enxergar a realidade. Por exemplo, numa cultura, determinada coisa tem um valor maior, e na outra já é outro tipo de coisa, ou enfim, de ação. Por quê? Porque cada cultura, e talvez até cada subcultura, tem a sua própria hermenêutica ontológica, sua forma de enxergar a realidade.
nós, como hermeneutas bíblicos, nós vamos ir para a Bíblia, para um texto escrito, portanto, hermenêutica muito mais nessa área de epistemológica, para conhecer o que aquele texto está querendo dizer, mas nós não podemos deixar de tentar entender um pouco mais qual é a cultura, na verdade isso faz parte da hermenêutica, a cultura, quais são os pontos importantes daquele autor humano quando ele escreveu. Como eu falei, temos o autor divino, que é Deus, e o autor humano na palavra de Deus. Mas Deus sempre respeitou as culturas às quais ele se revelou. Então, quanto mais a gente entender daquele contexto, daquela cultura, daquele povo, melhor vai ser a nossa interpretação das Escrituras e daquilo que Deus quis revelar, né? Por quê? Olha, eu diria o seguinte, porque nós temos um certo bloqueio de entendimento. Nós temos necessidades que precisam ser supridas para que a gente chegue até ao entendimento daquilo que foi dito. Eu anotei aqui 4 bloqueios que talvez nos ajudarão a perceber a necessidade maior ainda da hermenêutica. O primeiro delas é um distanciamento histórico. A Bíblia foi escrita, né, como a gente sempre diz, há mais de 2000 anos atrás. Na verdade, a Bíblia teve um grande tempo para ser escrita, com inúmeros autores. Ela foi escrita, em sua maior parte, em 2 línguas, né, mas também em uma terceira, em hebraico e grego, mas também algumas pequenas partes em aramaico. Mas nós temos esse distanciamento histórico. Por exemplo, quando Jesus conta uma parábola, qual era o contexto ali? Por que ele fala uma parábola, por exemplo? Ou quando você vê narrativas, como os livros de Juízes, os livros de Crônicas, Samuel, o porquê tal coisa aconteceu de determinada forma, né? Ou quando alguém tem uma determinada reação, por que o fulano teve aquela reação? Às vezes nós não entendemos pelo distanciamento histórico. E um outro distanciamento que nós temos é o cultural. A Bíblia foi escrita, como eu já citei aqui, Deus se revelou respeitando culturas. Então, existem coisas no povo que recebeu a Bíblia originalmente, que recebeu a revelação originalmente, que já não é mais característico para nós. Costumes, ideias que para nós não faz mais sentido. E a gente interpretaria a Bíblia erroneamente sem entender o porquê que naquela cultura aquilo faz sentido, né? Na melhor das hipóteses, a gente melhora ainda mais a nossa interpretação. Outra necessidade é que nós temos uma diferença na língua. E você sabe que toda língua possui o seu próprio mundo, vamos dizer assim. Existem palavras, como no nosso português, né, que não são traduzidas. A palavra saudade, né, a gente sempre diz que é uma palavra única do português. É interessante isso, porque quando alguém vai traduzir essa palavra, ele tem que entender o que a gente quis dizer quando falou a palavra saudade. Estou dando um exemplo pequeno aqui, só para você entender a ideia. Então imagine toda uma outra língua, e na verdade, como eu disse, 2 línguas, né, 3 até, que foram escritas originalmente a Bíblia. Há todo um contexto ali, há todo um mundo daquela língua. E a hermenêutica nos dá ferramentas para nos aproximar. Talvez até o aprendizado da língua original, mas pelo menos, se não aprendizado, pelo menos ferramentas para que a gente possa ir a palavras-chave e entender um pouco melhor. E o quarto distanciamento é o distanciamento filosófico, ou seja, o distanciamento dessa forma de enxergar o mundo, o distanciamento das ideias, até mesmo de estilos de argumentação. Às vezes nós lemos um tipo de argumentação nas Escrituras que para nós talvez possa parecer não muito convincente, vamos dizer assim, mas quando a gente vai até aquele contexto filosófico de entendimento daquele povo, a gente percebe por que foram feitos tais e tais argumentos, por causa da filosofia, do jeito deles pensarem na época. Então a hermenêutica nos dá ferramentas para que, se não, eu não diria que a gente vai chegar a compreender ou chegar até lá, vamos dizer assim,
todo esse distanciamento vai ser tapado, mas a gente vai aprender a se aproximar um pouco mais do mundo das Escrituras, tá bom? Essa é a primeira parte da introdução. Depois a gente vai ter a nossa segunda aula para aprender um pouco mais o que a hermenêutica quer dizer para nós. Que Deus te abençoe.